Olá, obrigado mais uma vez por nos prestigiar nesse espaço do Expressão Universitária da URI Erechim. O programa de hoje faz uma análise da Jornada de Estudos Farmacêuticos, evento realizado anualmente pelo curso de Farmácia. A programação deste ano, que aconteceu entre os dias 11 e 14 de setembro, trouxe, assim como as demais jornadas, informações de extrema importância para a formação acadêmica. Sobre isso, vamos conversar com o coordenador do curso de farmácia, professor Luiz Carlos Chicota. Um dos assuntos analisados na jornada foi sobre medicamentos fitoterápicos também. E sobre isso vamos falar com a farmacêutica Janaíne Martins, que esteve presente na jornada. Ela também está ministrando um curso sobre florais aqui na universidade. Sejam bem-vindos, professores. Professor Chicota, primeiramente, qual a avaliação que se pode fazer da 17ª Jornada de Estudos Farmacêuticos? Bom, obrigado pelo convite, Ademar. Queria cumprimentar os telespectadores, o pessoal da mesa. A nossa avaliação foi muito boa. Essa avaliação, assim, a gente fez uma avaliação logo após o término, com professores, alunos, e foi muito proveitosa. Porque nós tivemos vários temas, né, que tratam, né, do campo do farmacêutico. Então foi uma jornada que teve foi muito proveitosa para todos que participaram, porque esses temas abordados, eles estão muito em alta, né, na sociedade. Então teve vários elogios de várias palestras, né? Os próprios alunos também comentaram a respeito disso, e eu acredito que foi bem proveitosa para o curso. Professor, essa edição da Jornada de Estudos Farmacêuticos e as outras programações, ao longo do ano existe uma grande preocupação em fornecer essa formação multidisciplinar aos profissionais. E qual a importância disso, que os profissionais conheçam todas as áreas possíveis de atuação? Essa é a nossa preocupação, né? Para tentar levar para o nosso aluno, a preocupação maior, para saber o campo de atuação, porque o farmacêutico tem mais de 72 áreas de atuação, né? Então, nós procuramos ou tentamos contemplar alguns campos, como o nosso presidente do conselho falou sobre a perspectiva, que foi uma palestra muito boa, uma perspectiva muito boa da nossa profissão, né? Mas também a gente trouxe, por exemplo, em análises clínicas, um professor que chegou faz pouco tempo, ano passado, da Bélgica, professor Dr. Rafael Noel Moresco, que veio de Santa Maria, ele é titular da Federal de Santa Maria, e ele nos falou sobre análises clínicas, sobre alguns temas abordados em análises clínicas. Já também nós tivemos outras palestras com relação, por exemplo, a metodologias ativas de ensino, o professor Dr. Arnaldo, que foi muito proveitoso, os alunos acharam muito interessante, inclusive professores. É uma inovação, até inclusive na jornada, a gente está trazendo esse assunto que está muito em moda, segundo as diretrizes curriculares, e o MEC está exigindo que se faça, né, metodologias ativas, né, que a gente diz. Então, muito importante. Com relação também nós trouxemos um perito perito criminal, né, que também nos mostrou o campo de atuação do farmacêutico, falou a respeito disso. Ele é chefe da inteligência do Instituto de Perícias do Estado e nos colocou, né, que na verdade é uma das ambições do farmacêutico, né, entrar como perito criminal, por ter um ganho bom, né, enfim, e porque é um trabalho, não é uma rotina, né, a respeito de análises toxicológicas, enfim, desvendamento de alguns crimes, e isso fascina muito, né, e foi uma palestra muito proveitosa. Outra que está muito em alta também, outro assunto, e que a professora Janaíne falou a respeito de medicamentos fitoterápicos, né, sobre fundamentos em homeopatia, né, que é a homeopatia, e o SUS está dando muita importância a isso, e a professora Janaíne, ela é expert nisso, depois ela vai falar a respeito disso. Também fascina muito, né, é um campo que o farmacêutico não atua muito, ele está começando,
E, inclusive, a professora está ministrando um curso um curso em terapia em formação florais, né? Isso aí tá despertando, né, o nosso aluno para que ocupe esse espaço, né, um espaço muito importante. Enfim, foram vários, a gente tentou abordar todos, não foi possível tudo, né, mas a gente sempre procura pegar vários assuntos que consigam, né, trazer informações e atualizações, que é o mais importante, para que o nosso aluno saia lá fora e tenha um bom desempenho, né? Enfim, foi muito proveitoso mesmo. Ok, professor, queremos passar a palavra agora à professora e farmacêutica Janaíne Martins. Obrigado pela sua presença. Essa área, professora, vem tendo um crescimento significativo, gerando interesses, pesquisas. A senhora diria hoje que essa é uma das áreas mais interessantes da área farmacêutica? Para mim Eu sempre trabalhei com práticas integrativas. Desde antes de eu me formar na faculdade, eu já fiz meu primeiro curso de florais. Então, antes de eu ser farmacêutica, eu já era terapeuta floral. Já fiz na faculdade homeopatia também. Também tenho o título de farmacêutico fitoterapeuta. Então, eu gosto bastante. Eu acho que o farmacêutico, como o professor falou, está retomando esse conhecimento que antes era bem forte, acabou meio se desviando para a área mais química, mais alopática. E hoje a gente está retomando esse conhecimento, até porque a profissão se abriu mais para isso. Então, a gente via que muitas pessoas eram adeptas, indicavam, orientavam nessa área, mas não falavam sobre isso. E hoje, que ampliou a CBO, o CBO, né? Código Brasileiro de Ocupações, com farmacêutico em práticas integrativas e complementares, o pessoal retomou isso. E que bom também que o Conselho de Farmácia abriu uma comissão de práticas integrativas e complementares lá dentro para tratar desses assuntos, para orientar, para assessorar a diretoria. Então, isso também fez com que os colegas se aproximassem mais dessa área, retomassem mais os estudos nessa área e abriu-se mais portas, né? Também a floralterapia, que é o curso que eu ministro na URI, foi uma área reconhecida, que eu participei da criação da resolução que regulamentou perante o Conselho Federal de Farmácia essa área. Então, o pessoal está com tudo, né? Sempre nas turmas tem multiprofissional, né? Tem médico, psicólogo, enfermeiro, dentista, veterinário, tem terapeutas holísticos, mas a maioria, eu digo que é QSP farmacêutico, porque a maioria do pessoal que está fazendo o curso é da farmácia. E a gente tem a turma maior aqui em Erechim, aqui o interesse é muito grande. A maior turma que eu tenho, 44 pessoas, é aqui na URI. Diz que tem fila de espera já. Inclusive o professor, exatamente, uma fila de espera para uma segunda turma. Para uma segunda turma que a gente já está... Isso para o ano que vem, né, professor? Não se sabe, quem sabe já começa agora. Então vamos aguardar. Vamos, com certeza. Essa preocupação, na verdade, além das próprias pessoas, também tem respaldo no SUS agora, que também está considerando as práticas integrativas dentro das suas diretrizes. Mas o que são essas práticas e que contribuições elas vêm dando à saúde? As práticas integrativas, foi criada uma política nacional de práticas integrativas em 2006 e agora em março foi ampliada. Então, são 19 práticas que são consideradas no SUS, que podem ser oferecidas pelos municípios. E são práticas que consideram a pessoa como um todo. Elas não consideram só o lado físico, consideram o lado emocional, o lado espiritual, a crença da pessoa, porque isso influencia na recuperação da saúde. Consideram uma escuta mais acolhedora, conversar com a pessoa, entender quais são os seus grilos, quais são as dúvidas. Porque quando a gente diz assim, a pessoa se entregou para o câncer, o que a gente está dizendo? Que a pessoa desistiu, que ela não tem mais fé na melhora dela. As práticas integrativas trabalham isso. O que o lado emocional, o todo da pessoa, ela como um ser integral, que ela não é só físico, ela também é mental, ela também é espiritual, ela também é emocional. Então, as práticas, a maioria delas, considera isso no ser humano. Então, trata como um ser total. Não vai tratar só o físico, e isso tem um resultado muito grande. O resultado prevenindo doenças, recuperando a saúde, prevenindo reincidências das doenças. Às vezes as pessoas vivem voltando e tendo de novo aquela doença. Então, as práticas
Elas são integrativas, a palavra integrativa porque considera pessoas de um modo integral, e complementares porque elas se complementam entre si. Eu posso usar acupuntura junto com a homeopatia, ou também complementam outros tratamentos. Eu posso fazer uma quimioterapia e usar uma homeopatia, por exemplo, para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, ou para melhorar a resposta do organismo àquela quimioterapia. Então, são práticas que a gente chamava antes de alternativas, mas que a gente não usa mais esse termo porque ficou pejorativo. Ela não é alternativa, porque alternativa significa uma ou outra. E a gente não está dizendo isso. A gente não vai dizer para a pessoa não vai tomar o antibiótico. A gente vai dizer que a gente pode melhorar a imunidade da pessoa com uma prática integrativa e tome o antibiótico porque a infecção já está lá. Então, esse termo a gente evita usar, tem gente que ainda usa, né? Nos Estados Unidos, na Organização Mundial da Saúde, em inglês ainda usa alternativa. Mas aqui no Brasil a gente usa integrativas e complementares. E a política estadual do Rio Grande do Sul, ela ainda é mais ampla. Ela é de 2013 e considera mais práticas como massagem, como reiki, terapia floral, que não está na política nacional, mas no Rio Grande do Sul já é mais amplo e tem estímulo da Secretaria da Saúde para que isso seja implementado no Rio Grande do Sul. Tem projetos. Professora, a senhora destaca que esse tipo de ação, de atividade, é cada vez mais importante na área da saúde das pessoas. Mas, por outro lado, exige uma responsabilidade muito grande. Se até alguns anos atrás se via isso como alternativo, sim, mas agora não. Então, as pessoas têm que ser treinadas. Não é quando as pessoas procurarem esse socorro, né? Tem que saber muito bem o profissional que escolhe, né? Sim. E hoje, graças a Deus, ainda a gente tem os conselhos regulamentando isso. Então, tem a regulamentação do conselho para acupuntura, qual a carga horária que a pessoa tem que ter a formação para poder ter o título de acupunturista perante o conselho. Tem a resolução de floralterapia, tem que ter um curso de 180 horas ou uma pós-graduação. Então, a gente pede sempre que as pessoas procurem profissionais habilitados. Outros conselhos também reconhecem. Conselho de fisioterapia e terapia ocupacional, de enfermagem, o de odontologia. Então, cada um regulamenta para os seus profissionais quais as prerrogativas para a pessoa ter o título. Com certeza, tem que ter responsabilidade nisso. Professora, existem muitos estudos científicos, inclusive essas práticas integrativas, elas têm respaldo na ciência, de que isso realmente é eficaz quando a gente consegue associar realmente o tratamento convencional e essa terapia integrativa. Isso é muito importante porque daí sim, perante a comunidade, existe todo esse respaldo científico de que funciona, de que isso é importante para a terapia. Sim, tem bastante artigos, até o pessoal às vezes fala, não tem artigos, aí eu pergunto, mas procurou aonde? Porque eu tenho vários artigos de homeopatia, de acupuntura, de florais. Claro que às vezes as pessoas já fazem exigências que não se aplicam às práticas integrativas. Por exemplo, um estudo clínico vai dar o mesmo medicamento para todo mundo, daquele grupo do estudo e outro grupo controle, vamos dizer que é o placebo que não vai tomar. Mas nas práticas integrativas a gente considera o indivíduo como um só, ele é singular e único. Então eu posso ter adoecido a minha garganta porque eu falei demais e o outro pode ter adoecido a sua garganta porque ficou calado e guardou uma coisa aqui. Então são diferentes as abordagens. Eu posso tratar doenças diferentes com o mesmo medicamento homeopático, por exemplo, e posso tratar a mesma doença com medicamentos diferentes, porque a pessoa adoeceu, sei lá, porque um brigou com o pai, porque o outro foi demitido. Cada um tem um motivo e a gente consegue direcionar de modo único. A gente trata o indivíduo como único. Por isso que a gente diz também uma responsabilidade que tem que ter, não indicar para o vizinho aquele que eu tomei. É individualizado o tratamento. Então, a gente não pode... Eu tomei uma homeopatia para infecção urinária e eu vou lá e digo para o meu vizinho, toma esse daqui porque o médico me deu esse daqui ou o farmacêutico me indicou esse daqui. Não. É individualizado. A gente tem que trazer isso daí para orientação até nas farmácias, que as pessoas não se automediquem. Até porque, professora, assim como os demais remédios químicos, se a pessoa usar o remédio errado, pode dar outras reações, né? Pode. No caso da homeopatia, pode desenvolver o que a gente chama de patogenesia, que é desenvolver os sintomas que não tinha,
isso pode ser considerado como um efeito colateral. Às vezes a pessoa também continua tomando depois de já ter acabado o tratamento e acaba desenvolvendo alguns sintomas por não ter parado de tomar quando cessou o problema, a doença. Então tem que saber. Professora, essas práticas, essas terapias que antigamente eram alternativas, hoje elas são integradas, elas existem há muito tempo, mas há pouco tempo elas começaram com esse respaldo e mesmo a preocupação do Sistema Único de Saúde, de toda a comunidade, isso vem também contribuindo que as pessoas procurem mais isso, busquem isso e entendam, porque até então a gente não entendia que a gente é um único ser, trabalha com tudo, energia, o corpo. Isso tem mudado por parte das pessoas também? Na verdade, eu acredito que essa demanda surgiu da parte da população, porque a população procura muito. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu vejo que a aceitação é muito boa. Né? O pessoal procura. Lá em Porto Alegre, a gente tem o Centro de Saúde Modelo, que é referência para as práticas integrativas lá no município, que tem há 27 anos homeopatia. Tem acupuntura há muitos anos, tem fila de espera para tratamento de dor crônica com acupuntura. Tem uma médica fitoterapeuta. Então, isso dá um respaldo. Os profissionais de saúde utilizam isso. E no SUS, já desde 1980, lá desde a criação do SUS, que a saúde foi municipalizada, que as pessoas os municípios têm mais autonomia, muitos já implementaram certas práticas. Só que era tipo em off. Não tinha como registrar isso. Hoje tem como registrar no sistema. Quantos atendimentos eu fiz de acupuntura no mês? Se tem lá o número do registro no sistema. Então, hoje tem o respaldo maior. E hoje, profissionais que antes viam com outros olhos, assim, meio desconfiados, hoje vão lá procurar saber o que é. E de repente, até, se tem alguma afinidade, fazer a formação daquela prática. Até porque agora tem uma área da medicina, que é a medicina quântica, inclusive a gente trouxe uma profissional recentemente aqui que estuda tudo isso. Sim, eu fiz muitos cursos com ela. O que a gente nota, professora, também, que várias áreas profissionais da saúde estão aceitando e trabalhando e se especializando, pesquisando essas áreas. O que para a população é excelente, né? Excelente. Só não vê quem não quer, né? Às vezes a gente não entende uma coisa, a gente renega ela. A gente tem que ter a mente científica de ir lá e vou ver o que é, para depois eu poder me posicionar se eu sou a favor, se eu sou contra, se eu gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Eu sempre digo isso. É baseado em que a pessoa disse não acredito? Primeiro, que não é uma crença, é um recurso terapêutico. Segundo, que para eu dizer que eu acredito numa coisa, a pessoa me pergunta, baseado em que tu acredita? Então eu quero saber baseado em que tu não acredita também. Porque quando eu não tenho uma opinião formada, eu digo não posso opinar, porque eu não sei o que é, não sei do que se trata. Então, eu espero que as pessoas também façam o mesmo com as minhas práticas que eu estudei. Eu estudo há 21 anos, eu sou terapeuta floral, então faz tempo. E essa integração de profissionais de várias áreas, que nem vocês têm os conselhos reconhecendo tudo isso, integração principalmente de profissionais da psicologia, que muitas vezes também em suas terapias vão indicar esses recursos e contribuir sobremaneira na qualidade de vida dos pacientes. Sim, com certeza. Isso é o maior ganho que eu acho dessas práticas, é integrar também os profissionais de saúde. As equipes multiprofissionais são importantíssimas, tanto para o crescimento dos profissionais, que um aprende com o outro, um tem uma visão de um jeito que o outro não pensou a respeito daquilo, mas o ganho para a população é o maior de todos, né? A gente vê a pessoa de vários ângulos, né? Isso daí para mim é bem importante. Dentro desse aspecto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Chicota. Baseado na sua experiência, que já são alguns anos, né, dentro do curso e também como profissional, por onde vão os nossos acadêmicos formados no curso de farmácia? Alguns seguem essa área também? Olha, alguns estão, muito poucos, né? Como a professora falou, não é uma coisa muito, o pessoal acho que não despertou para isso. Não despertou e tem pouco conhecimento às vezes, né? Porque é o que a professora falou bem certo. A gente não conhece, não quer saber, mas na verdade é um campo que tá aí para nós ocuparmos, né? E a gente conversa muito, mas muito pouco aluno vai para esse campo, né? E a gente tem esperança de que isso